de cada um de vocês, meus irmãos. Saiba que nós estamos no melhor lugar. É o lugar onde tem a presença de Jesus. Deus. Glórias a Deus. Irmãos, eu quero ler uma palavra que se encontra no livro de Lucas. Lucas capítulo 5, versículo 1 em diante, uma palavra bastante conhecida, que diz assim, ó: aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se no barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar mais fundo do lago, e então lance as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Amém? Essa é uma palavra que sempre nos encoraja a continuar servindo a esse Deus. Porque quando olhamos, irmãos, para esta situação, a qual Pedro estava ali com João, seu sócio, envolvido na pesca, e naquela noite anterior, eles tinham tentado de todas as maneiras. E para alguém, né, irmãos, que vive da pesca, que tem que pagar suas contas, tirar sua sobrevivência dali, era um tanto quanto frustrante aquela noite. Mas o que eu mais me encanto com Jesus, irmãos, é que Jesus, ele não importa a maneira que nós estejamos. Ou seja, talvez, irmãos, aos olhos humanos, Pedro e João nunca seriam homens escolhidos por Jesus para fazer uma grande obra. Mas Jesus não olhou, irmãos, para a noite de frustração. Porque Jesus sabia, irmãos, que quando ele adentra na vida de alguém, a noite de frustração se transforma em noite de vitória. Aleluia! O dia ruim se transforma em dia bom. Então aqueles homens estavam ali, amados irmãos, cansados, exaustos, loucos para ir para casa descansar. Mas Jesus encoraja aqueles homens dizendo: vamos voltar. Aleluia! E quando aqueles homens, irmãos, tomam a decisão de voltar, Jesus, ele faz uma pergunta, a qual essa pergunta ele faz para mim e para você nessa noite: será que nós temos coragem, irmãos, de lançar a rede de novo para pescar? Será que nós temos, irmãos, coragem de nos levantarmos novamente e continuar lutando, acreditando que Jesus pode fazer aquilo que Deus quem sabe? A vida inteira nós tentamos e não deu certo. Mas quando Jesus entra no barco, entra na vida daqueles homens, aí Pedro, amados irmãos, entendeu que Jesus não era um homem comum, mas ele era o Rei Todo-Poderoso. E ele disse: Senhor, se depender de mim, eu vou voltar para casa, mas eu sei que é sobre a tua palavra. Aleluia! E nessa noite, amados irmãos, possamos tomar posse da palavra de Deus e dizer: Senhor, se for por mim, eu desisto. Se for pelas minhas forças, eu retrocedo. Mas eu sei que eu vou continuar te servindo, vou continuar acreditando na tua palavra, porque o Senhor já tem liberado palavras proféticas sobre a nossa vida. Então digo para você nessa noite, meu irmão, não é hora de parar, não é hora de desistir, não é hora, irmão, de retroceder, mas Jesus nos convida a lançarmos a rede novamente. O mar era o mesmo, o barco era o mesmo, o ambiente era o mesmo, mas agora a diferença estava porque Jesus estava dentro da nossa.